Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Eu sou a psicóloga Cecília Chaves e estou aqui com mais um episódio para você. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está aí nos seguindo, mas principalmente fazendo proveito de tudo aquilo que nós estamos compartilhando aqui semanalmente. É um vídeo por semana. Você que está chegando agora aqui nesse link, nesse vídeo, nesse episódio, bora lá pro canal do YouTube, vai lá e assista todos os vídeos, vocês vão entender desde o primeiro qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo de estarmos aqui compartilhando conversas e verdades. Então hoje nós vamos estar trazendo algumas questões importantes. Mãe ou pai são os melhores amigos dos filhos? Sim ou não? Irmãos têm que se amarem? Relações familiares podem ser tóxicas? Importante falarmos hoje nesse episódio que vamos estar conversando sobre relações familiares. Sim, todos nós temos uma família. E a gente fala sempre, quando eu trabalho com as minhas mentorandas da Escola para Mulheres, que nós temos a família de origem e a família real. Então, família de origem são os nossos pais, os nossos irmãos, enfim, é aquela família onde a gente nasce. A família real é para aquele adulto que já segue formando, escolhendo a sua família, né? Escolhendo a pessoa para estar consigo e formar ali uma família. Então, todos nós temos uma família. Se esta família, ela é a ambiência, como a gente falou já em outro episódio, né? Se é um ambiente que nos faz bem ou não, aí é um outro detalhe. Por isso é importante estarmos falando sobre algumas questões que às vezes eu percebo em clínica que é uma das dificuldades de se manter o equilíbrio entre os membros de uma família. Primeiro é a frase em que os pais trazem de que eu sou teu melhor amigo, tu tem que me escutar. Ou a mãe diz, eu sou tua melhor amiga. E aí? Eu tenho sempre a tranquilidade de trazer neste momento de que, não, o vínculo de pai e filhos, mãe e filhos, não é o mesmo vínculo de melhores amigos. Mãe e pai têm um outro papel na vida deste filho, deste sujeito. E isso é importante que todos os membros entendam, os filhos e os pais. E esse comportamento interfere diretamente aonde? Na forma de se relacionar. Porque tem coisas que o melhor amigo vai dizer, a pessoa vai considerar e vai fazer. Tem coisas que pai e mãe vão dizer e que tu tem que saber respeitar, mesmo tu querendo ou não fazer. Porque até então a gente parte da ideia de que esses adultos... Lembra do episódio anterior que a gente falou sobre pais equilibrados, filhos bem resolvidos? A gente sempre parte da ideia de que esses adultos responsáveis pelos filhos, né, são pessoas equilibradas e sabem o que querem o melhor para os seus filhos. Então, no momento que pai e mãe dizem alguma coisa, mesmo que não agrade os seus filhos, é preciso muitas vezes ser aceito, ser respeitado pelos filhos. E isso é a diferença entre melhores amigos. Os irmãos têm que se amarem? Sim ou não? Eu digo que não se deve obrigar esse tipo de sentimento entre os irmãos. Ou esse sentimento vem pela espontaneidade, pela forma como os adultos trabalham esse tipo de vínculo, com exemplos, com modelagem, né, de fazer as coisas muito pelo amor, pelo carinho uns pelos outros. E aí esses filhos, esses irmãos, podem vir assim a ter um amor muito grande. Agora, não existindo este amor, no mínimo tem que ter, para a gente dizer que é uma família saudável,
que é uma família que vive em harmonia, tem que ter respeito. Então, entre os irmãos, os pais têm que exigir respeito, mas não exigir amor. O amor é algo que vai ser desenvolvido entre eles, como eu disse, pela forma como vão estar se relacionando, se identificando, porque antes do amor tem que vir sabe o quê? Admiração. Então, tu tem que admirar um irmão, tu tem que ver nesse irmão uma referência. Aí, com certeza, o teu próximo sentimento vai ser o amorzinho, né? E aí também a forma como os pais também trabalham isso com os seus filhos, sem forçar a serem os irmãos que se amam. Isso também eu acho que é importante a gente trazer como esclarecimento, porque muitas vezes no dia a dia os meus pacientes que chegam lá dizem: poxa, mas eu não gosto do meu irmão. Eu até respeito ele, mas a forma como ele conduz a vida dele não tem nada a ver com a minha. Né? Eu acompanhei casos que os irmãos foram morar junto numa determinada época da vida e eles viram como eles não se curtem ali junto, eles são diferentes. Né? E a expressão que trazem é assim: eu odiei essa experiência lá com meu irmão. Então eu respeito ele, eu deixo ele seguir na vida dele com aquele comportamento, mas não é um sentimento bom que eu tenho por ele para estar convivendo com ele, mas respeita. Então isso é importante. E com relação a relacionamentos tóxicos familiares? Sim, é possível existir e existe muito. Por quê? Porque muitas vezes esses adultos ou esses membros da família estão tão envolvidos em suas questões pessoais, com seus sofrimentos, com seus transtornos, que não se colocam no lugar do outro. E muitas vezes acabam sufocando, dominando, sendo muitas vezes abusivo em alguns comportamentos com os filhos ou casais, né, ou relacionamentos amorosos, ou irmãos. E sim, esse vínculo acaba se tornando tóxico, acaba sendo um relacionamento que adoece o outro, se torna um relacionamento patológico, onde o sofrimento muitas vezes leva à ideação suicida, a transtornos alimentares, a depressão, a ansiedade, a conflitos de querer fugir daquele ambiente, muitas vezes, e às vezes, dependendo, quando é adolescente, não tem para onde ir, gera uma pressão muito grande internamente que desencadeia vários transtornos. Isso é muito sério, gente. Então, não é porque somos todos do mesmo sangue que não vamos estar, mesmo que inconscientemente, trazendo algum dano, algum prejuízo ao outro. Por isso, a importância da gente ouvir como que o outro nos vê, o feedback do outro para a gente tem uma importância muito grande, principalmente nessas relações mais íntimas. O feedback, como o outro nos vê no nosso dia a dia, nos ajuda a construir as mudanças necessárias para que a gente possa estar vivendo bem ou melhor. Então, como teve nos episódios anteriores aí, volta lá no nosso canal e olhe os episódios anteriores, a gente falou sobre a dificuldade das mudanças comportamentais. Então, é aí que entra. Então, se tu está tendo um relacionamento tóxico, né, tu está ali se permitindo sofrer naquela relação, é preciso trabalhar com o outro, se esse outro tem uma importância na tua vida, e é preciso trabalhar em si algumas estratégias para que tu possa estar se fortalecendo e modificando esse contexto, esse ambiente. Muitas vezes o distanciamento é a alternativa mais saudável e a partir dali se reconstruir esse vínculo, entendendo os dois lados. Lembra lá da competência interpessoal, da inteligência emocional, dessa habilidade de conduzir. Tem um episódio aqui no nosso canal falando sobre isso. Então volta aí e procura também, porque é preciso tu estar vivendo bem
E como eu digo sempre, assim, ó, não é porque é mãe, é pai, são irmãos, que tu tem que estar ali naquela relação doente, né? E isso os casais também, os namorados, as pessoas que moram juntos e que acham que não estão casados, né? Mas tem uma relação estável, uma união estável, estão ali muitas vezes adoecendo, suportando aquilo sem enfrentar, no mínimo, um diálogo, né? Para buscar as mudanças necessárias para isso. Então, fica aqui essa reflexão importante. Relações familiares, gente, é a base de tudo. Ela consegue construir princípios e valores em um sujeito. Então, é muito importante que se perceba como se formam os vínculos lá na família, se são vínculos de confiança, de a parte afetiva, como que é feito isso, como que é praticado a parte afetiva entre a família. O diálogo, né? O diálogo é fundamental para o que a gente diz, né, aparar várias arestas, ou seja, várias situações difíceis. O diálogo, ela é a base, principalmente para trazer o afeto e o respeito, saber ouvir, saber falar no tom certo, na hora certa, não julgar o outro, saber dizer exatamente o que está sentindo, como que o comportamento do outro está interferindo nas tuas emoções. E sim, tem sempre aquela questão de pais separados, o conflito, os filhos terão problemas. Não necessariamente, gente. Os filhos terão sequelas de um relacionamento doente entre os seus pais, sejam morando juntos ou separados. Se esses pais moram juntos e têm uma vida harmônica, equilibrada, pelo menos que os filhos não estejam presenciando os problemas deles, tá tudo certo. Esses filhos não vão ter sequelas, vão seguir a vida deles com suas escolhas boas. Se esses pais estão separados e bem resolvidos, cada um seguindo a sua vida, fazendo o que tem que ser feito, não usando de alienação parental, de falando mal da mãe pro filho, falando mal do pai pro filho ou filha, né? Enfim, não fazendo isso, tá tudo certo. Esses filhos seguirão as suas vidas tranquilamente dentro do que é necessário para ter um equilíbrio e ser um adulto bem resolvido. Então, pais separados ou não necessariamente impactam na vida dos filhos negativamente quando separam. O que impacta são pais adoecidos com relacionamentos doentes, às vezes tóxicos, que adoecem todos os membros da família, principalmente os filhos, e isso sim vai dar sequela. E o que fica, né, desse nosso episódio falando sobre relações familiares é o maior legado que os adultos, os pais têm que deixar para os seus filhos é o afeto, o respeito e o diálogo. É isso. Quem aprende a demonstrar afeto, a falar do que sente, a demonstrar o seu carinho, o seu amor para o outro, eu diria que vai se dar bem em qualquer lugar que for. Quem consegue expressar, se comunicar, ter um bom diálogo, dar feedback e também saber receber feedback, também vai se dar bem na vida, socialmente. E o respeito, né? Aquele respeito de saber assim, ó, o limite. Não é porque é o pai e a mãe, ou é o mais velho, ou é o mais novo, mas o respeito entre todos, no mesmo nível, que todos merecem. A criança merece o respeito dos adultos, os adolescentes merecem o respeito dos adultos, os adultos merecem o respeito dos adolescentes e das crianças, os idosos merecem o respeito, né? Então, isso é o maior legado de uma relação familiar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e assim que você possa estar compartilhando com outras pessoas, para que faça sentido para essas pessoas, principalmente aquelas pessoas que tu considera, que tu quer bem. Então, compartilha, esteja aqui conosco. Até o próximo episódio.